Olá, minha querida e meu querido, bem-vindos ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, doutorando em Estudos Literários e Humanidades Médicas na Universidade de Pádua. E no episódio anterior você me ouviu falar sobre uma obra profética, uma obra futurística da nossa querida Mary Shelley, que foi publicada em 1826 e se chama O Último Homem, The Last Man. E essa obra se passa 250 anos no futuro. A história, na verdade, começa no ano de 2073, então ainda falta um tempo para a gente chegar lá. E ela discute como uma nova peste vem da Ásia, oriunda do Oriente, para desorientar o mundo, se transforma em uma pandemia e extermina toda a humanidade. Embora o personagem principal não tenha como de fato saber isso. Mas como ele não encontra ninguém vivo em Londres, nem em Paris, nem na Suíça, nem em Roma, então o mundo morreu, não tem mais ninguém. Afinal, só esses 4 lugares contam. E hoje nós continuamos na mesma direção, senhoras e senhores. Preparem-se para mais catástrofes, para mais gazuas e mais hecatombes, porque nós vamos discutir o queridinho de Hollywood, o amigucho do Steven Spielberg, ninguém menos do que H.G. Wells, e uma das obras fundadoras da ficção científica, A Guerra dos Mundos, The War of the Worlds, de 1897. E eu já vou adiantar que o nome do livro devia ser A Guerra dos Sete Marcianos contra Londres. Simbora! E aqui estamos nós novamente, senhoras e senhores. Espero que todos preocupados com o que está por vir, porque o colapso do sistema de saúde é iminente. E por isso, já há 2 episódios, nós estamos discutindo o futuro, ou pelo menos algumas das profecias que certos textos literários nos oferecem quando o assunto é epidemias ou pandemias. Por isso, nós começamos a discussão analisando Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, em que um médico descobre que as águas terapêuticas de uma cidade na Noruega estão contaminadas e avisa o governo, que responde: E daí? Meu nome é Pedro, mas eu não faço milagre. E o médico que faz essa descoberta, então, transforma-se em um inimigo do povo, é ostracizado, e a peça acaba com um clima de catástrofe eminente. Nada que possa remotamente se parecer com a situação que estamos vivendo agora no Brasil. E quando a gente fez toda essa discussão, eu enfatizei muito o fato de que 10 anos depois, exatamente a situação que fora prevista na peça ocorreu em uma cidade não da Noruega, mas da Alemanha, Hamburgo, uma das cidades mais ricas, que era na época e é até hoje um dos portos mais movimentados da Europa. Já no episódio passado, eu discuti um outro texto que é algo profético também, em que a Mary Shelley imaginava de modo exagerado e megalomaníaco os possíveis efeitos nefastos de uma pandemia de cólera caso ela chegasse à Europa. O romance foi escrito imediatamente após o término da pandemia. A primeira pandemia acabou em torno de 1824 e o romance foi publicado em 1826. Mas ele foi, sim, um pré-anúncio do que estava por vir dali a 4 anos, quando, em 1830, a segunda pandemia de cólera finalmente chega à Europa, onde ela vai se apresentar reiteradamente em ondas até o início do século XX. Então, se num primeiro momento a gente discutiu uma possível catástrofe ambiental, depois um outro tipo de catástrofe patológica, se a gente quiser, pandêmica, hoje nós continuamos na mesma direção, mas dessa vez a ameaça vem de fora e a catástrofe é extraterrestre. Mas antes de efetivamente começar a discutir a Guerra dos Mundos e qual que é a relação dos ETs com bactérias, epidemias e imperialismo ecológico, eu vou ter que falar um pouco sobre ficção científica. E a ficção científica, enquanto gênero literário, é bastante difícil de se definir, na verdade. Há várias teses de doutorado dedicadas inteiramente ao assunto, porque é bastante complexo encontrar uma definição que dê conta de explicar e de incluir todos os casos. E por causa disso, há bastante confusão entre o que é ficção imaginativa, realismo mágico, fantasia, romance de ideias, sci-fi, tem muita coisa aí nesse balaio. Mas normalmente a gente chama de ficção científica uma história que tenha pelo menos um desses 3 elementos.
O primeiro seria que discussões científicas e tecnológicas são parte fundamental do enredo. Um segundo grupo seria o das histórias em que nós encontramos elementos clássicos da ciência e da tecnologia, como extraterrestres, ciborgues, máquinas do tempo e etc. E um terceiro grupo de histórias em que existe uma reformulação utópica ou distópica do futuro, que normalmente advém por causa de uma nova ideologia, mas especialmente por causa de novas tecnologias, que são resultados de conquistas científicas. Esses elementos não dão conta de todos os cenários e eles não são necessariamente autoexcludentes também, né? Uma história de ficção científica pode ter os três elementos ou pode não ter nenhum deles. E ela pode ser, sim, futurista e distópica, por exemplo, sem ser necessariamente uma ficção científica. Então, é um gênero em que há muito debate e em inumeráveis conferências de literatura, cadeiras voaram e pessoas saíram de olho roxo por causa desse assunto. E as obras da Mary Shelley que eu discuti no episódio anterior, uma delas eu só mencionei, na verdade, Frankenstein, né? São bastante úteis para a gente pensar o que é e o que não é ficção científica. Porque O Último Homem se passa no futuro, 250 anos no futuro, né? Então ele é futurista, check. Mas eu chamei muito a atenção ao fato de que esse futuro, na verdade, é praticamente igual ao presente. Então, no duro, só o fato de ele ser futurista não justifica a gente classificar ele como ficção científica. Por outro lado, ele fala de uma pandemia hipotética, que é um fenômeno natural relacionado com a biologia, com o mundo natural, então talvez científico. Opa! E os personagens discutem esses fenômenos naturais e consideram como eles vão afetar a realidade, etc. Então, sobre esse critério, talvez ele seja ficção científica. Mas, por outro lado, essas discussões não são embasadas com argumentos científicos, e sim com argumentos culturais, político-econômicos. Não há nenhum laboratório, por exemplo, não há tentativa de que se criar vacinas, não há nada disso. Então é difícil argumentar que seja ficção científica. Eu tenho dificuldade em classificar esse romance como ficção científica. Há pouquíssimas referências a novas tecnologias. Como eu mencionei anteriormente, eles vão para a guerra de independência grega a cavalo. Então, embora ele apresente alguns dos elementos que muitos outros textos que sim são de ficção científica apresentam, isso não é o suficiente para que O Último Homem seja classificado dessa forma. Agora, a primeira obra da Mary Shelley se chama nada mais, nada menos do que Frankenstein or the Modern Prometheus. Frankenstein ou O Prometeu Moderno, publicado em 1818. E uma das coisas muito interessantes do Frankenstein é que, na verdade, ele adota a estratégia contrária para a cronologia. Ou seja, ele é ambientado no passado. A história acontece em algum momento de 1700 e aí ela bota 2 pontinhos. Então a gente não consegue saber quando foi, mas é mais para o final do século. E existe um enorme ponto de contato entre as duas narrativas, porque o Frankenstein também é muito interessado pelo exótico, pelo extravagante, por aquilo que eu chamei de orientalismo, que é um fenômeno cultural muito complexo e que atingiu o seu apogeu no século XIX, mas que em certa medida está entre nós até hoje. E, resumidamente, ele se trata de uma estereotipização de todos os povos e todas as culturas que são não europeias, e mesmo as europeias, de uma certa forma. Porque espanhóis, italianos, romenos, russos também vão ser estereotipados por países que se consideram mais verdadeiramente europeus, né? Estilo França, Inglaterra, Alemanha. Nós temos que lembrar, por exemplo, que o Frankenstein começa com uma carta que o capitão de um navio que está explorando o Polo Norte manda para sua irmã. Então, veja, nós estamos numa aventura de descoberta no Polo Norte, em 1700 e pedrada. Quer mais aventuroso que isso? Um outro exemplo pode ser retirado do discurso do monstro com o Frankenstein, porque lembremos que o Frankenstein não é a criatura, o Frankenstein é o criador. Esse é um dos grandes mitos sobre o romance, inclusive. É um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, assim, o pessoal só trocou gato por lebre aí, ó. Mas acontece, né? Quantas vezes tu quer sair para passear com o teu cachorro e tu bota o gato na coleira, na verdade, né? Então, a criatura criada a partir de pedaços de animais e seres humanos, normalmente é chamada de demônio ou de monstro. E o cientista é o Frankenstein. E todo o enredo do romance, na verdade, gira em torno da vontade do monstro de que o cientista
faça uma versão feminina dele próprio. E ele diz isso ao Victor Frankenstein, abre aspas, se você concordar, e isso seria fazer uma versão feminina dele próprio, né? Uma monstra. Se você concordar, nem você, nem nenhum outro ser humano nos verá nunca mais novamente. Eu irei para as vastidões selvagens da América do Sul. E aí o Victor responde, eu não acredito nisso, e etc. E mais uma vez o monstro vai dizer, eu juro que eu abandonarei as vizinhanças do homem e morarei nos lugares mais selvagens. Então, meu querido e minha querida, eu não sei de onde você está me ouvindo, mas se não for de Portugal ou da Angola, meus parabéns, você mora em um dos lugares mais selvagens do mundo. Deve ser por isso que aqui em Floripa, quando tu quer elogiar alguém, tu fala assim, ó, tu és um monstro, tu és um monstro. Então, ambas as obras têm um gosto pelo exótico e criam caricaturas de tudo aquilo que não é europeu. E enquanto uma se localiza no futuro, a outra se localiza no passado. E é justamente a narrativa do passado, Frankenstein, que é o romance de ficção científica. O que é muito louco. E esse paradoxo já está no próprio título, né? Porque ele é Frankenstein ou o Prometeu moderno. Cara, o Prometeu é mito grego da Grécia Antiga, mas ele é o Prometeu moderno. E normalmente moderno é um adjetivo que a gente usa com alguma coisa que seja refinada tecnologicamente, que seja cutting edge. Então, um Prometeu moderno é quase que um paradoxo de uma certa forma, né? E uma visão bastante contrastante, quase que sarcástica, né? Porque o Prometeu é um deus grego e a criatura, que não se chama Frankenstein, tá longe de ser isso, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei os deuses gregos com bronzeadinho verde, assim, e uns parafusos no pescoço, mas há um outro elemento no Frankenstein que permite a gente a categorizar ele efetivamente como um romance de ficção científica, que são todas as discussões ao redor da eletricidade, que é então a grande novidade científica do momento. O romance foi escrito entre 1816 e 1817. Ele começou a ser escrito nas beiras do Lago de Genebra, na Suíça, e no momento em que ele foi publicado, a Mary Shelley já estava em Veneza, na Itália, e ela continuou na Itália durante muitos anos depois. E é justamente na Itália que muitas das pesquisas sobre eletricidade estão sendo conduzidas naquele momento. Um bom exemplo é um professor do curso de medicina da Universidade de Bolonha, que dava aulas de anatomia e que morreu em 1798 e que se chama Luigi Galvani. Você provavelmente já ouviu falar dele porque a galvanização foi um processo criado por ele, tanto que levou seu nome. Não muito longe da Universidade de Bolonha está a Universidade de Pavia, aonde, pouco tempo depois, um pesquisador chamado Alessandro Volta continuou alguns experimentos do Galvani e descobriu, entre outras coisas, o metano e a pilha voltaica. Então eu não sei se na tua casa é 110 ou é 220, mas eu tenho certeza que eles são volts, graças ao Alessandro Volta. E o Galvani também teve um sobrinho que se chamava Giovanni Aldini, que também foi professor na Universidade de Bolonha e que também experimentava com eletricidade, aplicando-a ao corpo humano. Ele, inclusive, publicou um tratado em inglês em Londres em 1803 que se chama An Account of the Late Improvements in Galvanism, um relatório sobre as melhorias recentes do galvanismo. E nesse tratado ele discute justamente sobre a possibilidade de ressuscitar cadáveres utilizando energia elétrica. E que sim, pode parecer coisa de outro mundo, mas a gente está cansado de ver nos filmes a cena em que a maquininha faz pi e aí os médicos chegam e eletrocutam desde o mundo, dá choque na geral. E o Aldini inclusive pesquisou sobre o potencial terapêutico da eletricidade. E posteriormente, o que vieram a ser as técnicas de eletrochoque para tratar pacientes com doenças mentais e esquizofrenia, na verdade tem a sua raiz nas pesquisas do Giovanni Aldini. Mas, embora ele tenha feito todas essas coisas, ele não virou nome de nenhum processo elétrico. Então eu imagino que ele seja considerado a vergonha da família.
A questão é que o Aldini está vivo e está pesquisando enquanto a Mary Shelley está escrevendo Frankenstein. E ele conduziu, inclusive, experimentos públicos em Londres em 1803, quando a Mary Shelley tinha 5 anos de idade. Não necessariamente ela viu isso, não necessariamente ela conhecia o trabalho do Aldini, mas certamente ela conhecia as discussões ao redor desse assunto e o tipo de imagem que esse assunto suscitaria. Então vejam que, embora o Frankenstein seja um conto de terror e esteja mais ou menos na mesma categoria das histórias de terror, vampiros, fantasmas, do gótico, não obstante isso, esse terror se baseia sobre teorias científicas que eram, sim, teorias de ponta na época. E, portanto, ele é ficção científica. Então percebam como a definição de ficção científica é bastante fugaz. O mesmo tipo de discussão sobre a ciência da época é encontrada também na Guerra dos Mundos. Você provavelmente já sabe, meu querido ouvinte, que a Guerra dos Mundos trata de uma invasão marciana ao planeta Terra. Na verdade, são 7 ETs que atacam Londres. Mas, como todos nós sabemos, Londres é um mundo. Não tem a frase lá que se tu se enjoou de Londres, tu se enjoou da vida? Pois é. Então, taca o nome do livro The War of the Worlds, que fica show de bola, né? Tá ok. Eu vou até perdoar o imperialismo e a megalomania do Wells, porque eu acho ele um cara simpático. Mas a questão que me interessa agora, nesse momento, é o porquê a escolha de marcianos. Porque esse momento histórico de 1880 e 1890 é justamente o momento em que a gente cria esse verdadeiro fetiche que a gente tem com Marte. Até o século XIX, quando nós encontramos extraterrestres na literatura, e acredite, eles são muitos, eles normalmente estão na Lua. Mas como a ciência do XIX já se desenvolveu bastante e a gente já sabe que a Lua não é habitada, talvez no seu lado escuro, né? The Dark Side of the Moon. E não, infelizmente, eu não estou falando do disco do Pink Floyd, mas deveria. A questão é que, pelo menos no lado iluminado, a gente sabe que não tem ninguém. E aí o que acontece é que, culturalmente, a vontade de encontrar vida extraterrestre passa para Marte. E a questão sobre a existência de possível vida inteligente em Marte é uma verdadeira discussão científica, séria, academicíssima, que foi conduzida pelo menos durante as 2 décadas que precedem a escritura do livro do Wells. A encrenca toda começa em 1877 e 78, quando um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli observa algumas formações geológicas em Marte que ele chama de canali em italiano, ou seja, canais. Vejam que, um parênteses muito rapidamente, vejam que novamente nós estamos na Itália, né? É muito interessante como esse era um momento em que a ciência italiana estava efetivamente na vanguarda. Fecha parênteses. No que tange esses canais específicos, a questão é que o próprio Schiaparelli já menciona que por esses canais provavelmente passa ou passou água e que eles foram esculpidos por água. Então já seria um primeiro passo no considerar possibilidade de vida em Marte, porque né, a gente sempre busca por água fora da Terra, porque se tem água talvez tenha vida. Alguns anos depois, um astrônomo estadunidense chamado Percival Lowell publica um livro que se chama Marte, 1895, passaram-se quase 20 anos. E é justamente no mesmo ano em que o Wells começa a escrever A Guerra dos Mundos. E nesse livro de astronomia, o Percival Lowell vai considerar seriamente a possibilidade de existir não só vida, mas vida inteligente e que possua um estado de civilização avançado, inclusive superior ao da Terra. Então essa publicação cria uma verdadeira febre marciana, assim, aquilo que nos desfiles da Victoria's Secret eles chamam de o ó do Borogodó. O Wells conhece todo esse debate científico, que não é só científico, também é cultural, porque essas coisas até hoje atraem muita atenção. Mas mesmo que esse debate fosse puramente técnico e científico, ainda assim o Wells muito provavelmente conheceria o debate, inclusive em detalhes, porque ele nasceu em 1866 e foi para a universidade e treinou como professor de ciência
justamente na década de 1880. Um dos professores dele, inclusive, foi o Thomas Henry Huxley, que era muito amigo de ninguém menos do que o pai da teoria da evolução, Charles Darwin, e que inclusive ficou conhecido como o Bulldog de Darwin, né? Porque ele foi um dos primeiros grandes cientistas, um acadêmico estabelecido, com uma carreira respeitado, que não só aceitou imediatamente a teoria da evolução, como abraçou ela com todo fervor. E ele passou a ser chamado então de o Bulldog de Darwin. O Darwin era um cara muito tímido, né? Ele não gostava muito de embates públicos, então ele raras vezes defendia as próprias ideias em público. Quem normalmente fazia isso era o Thomas Henry Huxley. E esse nome Huxley talvez te faça pensar em uns livrinhos por aí, porque tem umas obras aí escritas por um outro Huxley, o Aldous, que é neto do Thomas Henry Huxley, tá? Então, vovô foi um dos melhores amigos de Darwin e eu escrevo livrinhos aí que entram para a história da literatura. Só por curiosidade, assim, um dos irmãos do Aldous era o Julian Huxley, então também neto do Thomas Henry Huxley, do Bulldog de Darwin. E esse cara foi o primeiro diretor-geral da Unesco e produziu um documentário nos anos 60 que ganhou o Oscar. E a história não para por aí não, porque papai se divorciou de mamãe e casou de novo e teve um filhinho que se chama Andrew Huxley, que era 21 anos mais novo do que Aldous, então eles são meio irmãos, mas poderia existir uma relação aí de tios, talvez. E o Andrew ganhou o Nobel da Fisiologia e da Medicina em 1963. Então, basicamente, o nosso querido Leonard, filho do Bulldog de Darwin, teve um filho que é um dos romancistas mais conhecidos do século XX, um outro que foi o primeiro diretor-geral da Unesco e ganhou o Oscar, e o outro que ganhou o Nobel. Ele tinha mais dois filhos ainda, então dá uma pena dos pobres coitados, porque no mínimo ele devia esperar que um curasse o câncer e o outro pisasse na lua, né? Porque, poxa. Mas voltemos a Wells. O Wells estudou com o Bulldog de Darwin himself. Então, ele não é bocó. Ele sabe de ciência e sabe muito bem. Não é à toa que ele virou, talvez, o autor de ficção científica por antonomasia, né? O nome do Wells e a ficção científica são quase que sinônimos, porque ele escreveu literalmente dezenas de obras que pertencem ao gênero. E, portanto, ele conhece muito bem essa discussão sobre a existência dos canais de Marte e sobre a possibilidade de existência de vida em Marte. E ele vai usar justamente essas informações que ele detém, mas que ele sabe que o público também detém, como base para a história da invasão marciana que ele vai narrar na Guerra dos Mundos. E nós já vamos entrar em maiores detalhes e analisar as filibranas do texto. Mas antes, eu quero aproveitar o fato de que o H.G. Wells e a Mary Shelley são considerados, ou pelo menos são citados, como o pai e a mãe da ficção científica com uma certa frequência. E como eu sempre digo que eu vim para confundir, eu não vou poder deixar passar, né? Então vocês se preparem, senhoras e senhores, porque vai começar a baixaria. Chegou a hora do exame de DNA aqui no Literatura Viral e a cobra vai fumar. E eu digo isso porque todos nós sabemos que os gregos têm o hábito irritante de inventar tudo. Ou, na verdade, essa é pelo menos a impressão que a gente tem, porque a gente se obstina em ignorar contribuições culturais que venham da Índia, da Ásia, da África e das Américas. Como é um certo hábito dentro da história cultural de procurar os antecessores de certas práticas, normalmente somente na Europa, olha só que surpresa a gente acaba descobrindo que as raízes são sempre na Grécia. Em parte porque sim, muitas vezes elas são mesmo, mas em parte porque a gente simplesmente não ampliou o horizonte o suficiente. E para o que concerne a história da ficção científica, de modo geral, ela é uma história fascinante e muito, muito longa. Existe um texto de um escritor grego chamado Luciano de Samósata, que na verdade não é grego, mas assírio. Os assírios são um grupo étnico que fala uma língua conectada ao aramaico, a língua de Cristo e os apóstolos, né? Mas que é culturalmente grego, né? A gente muitas vezes acaba criando ligações entre cidadania e etnia, né? E na história isso muitas vezes acaba confundindo um pouco a visão que a gente tem de certos personagens.
Por exemplo, você talvez conheça o Plotino, que é um dos filósofos mais importantes do mundo antigo, que escreveu em grego e que se insere dentro de uma tradição platônica, né, que é uma das influências para Schopenhauer, por exemplo, no século XIX. E o Plotino, muito provavelmente, era copta, na real. Ele é egípcio. Ele é um grego cultural, mas não necessariamente étnico. Uma coisa parecida pode ser dita do Agostinho, né, o pai da igreja, o autor da Cidade de Deus ou das Confissões. Porque, embora cidadão romano, lembremos que o Agostinho se chamava Agostinho de Hippo, que hoje é na atual Algéria. Então, sim, o Agostinho, pai da igreja, um dos pensadores mais influentes da história da teologia cristã, era africano. Mas como ele escreve em latim e todas as referências culturais dele são romanas, a gente acaba confundindo, é um pouco confuso mesmo. O caso é que o Luciano de Samósata é esse grego de descendência síria, se a gente quiser, que escreve no século II da Era Comum uma obra chamada A Verdadeira História, Alithi Diimata, em grego. Vocês sabem que eu tenho esse fascínio com os títulos originais, né? E hoje, inclusive, eu estou lascado com os próximos títulos que estão por vir. E esse texto, A Verdadeira História, é um texto em prosa em que o Luciano se coloca como personagem e admite já no início da narração que tudo que ele vai contar é uma absoluta mentira, então o título é completamente irônico, e ele diz que essa é a única verdade que vai se encontrar naquele texto. E ele faz tudo isso já para satirizar um texto que é anterior a ele, de um outro grego chamado Antônio Diógenes, que escreveu uma outra obra chamada As Maravilhas para além de Thule, tá? Hyper Thulin Apista. E aí ele começa a narrar uma viagem de barco que ele faz com vários companheiros que passam os pilares de Hércules, que seriam, digamos, o fim do mundo, conhecido pelo menos pelos gregos, né? E vivenciam uma série de aventuras rocambolescas e maravilhosas. Uma das quais leva eles até a Lua, em que eles se encontram no meio de uma batalha entre os exércitos da Lua e do Sol, que são civilizações avançadas que lutam pela colonização das estrelas. Os exércitos dessas civilizações são formadas por formas de vida meio híbridas. Eles também interagem com várias tecnologias, como um telescópio, ar líquido, vem uma atmosfera artificial e etc. Então há diversíssimos elementos que são super típicos da ficção científica. Depois eles voltam para a Terra, são engolidos por uma baleia que tem quilômetros e quilômetros de comprimento. Lá dentro eles encontram criaturas que são meio homens, meio peixes e entram em guerra com elas. Então há muitos elementos muito típicos de ficção científica nessa narrativa. Veja, nós estamos falando de uma guerra de duas civilizações extraterrestres num texto do século II da Era Comum, 1800 anos atrás. E esse texto, na verdade, é uma resposta a um outro, ele é uma sátira, uma ridicularização de um texto de um outro grego chamado Antônio Diógenes, que escreveu também no século II uma narração chamada As Maravilhas para além de Thule, Hyper Thulin Apista, em que ele também narra a história de uma navegação, em que eles também vão para além das colunas de Hércules e vivem igualmente aventuras mirambolescas. E em um certo momento dessa narrativa, um dos personagens conta uma viagem ainda mais extravagante que ele fez até o Sol e a Lua, e também a interação com extraterrestres e etc. A questão é que nesse caso a gente não entende muito bem o que acontece porque esse texto se perdeu. Ele não sobreviveu até os dias de hoje, então a gente tem um conhecimento indireto através de outros 2 ou 3 tratados da antiguidade que mencionam elementos desse texto. Então a gente consegue reconstruir ele até uma certa medida e consegue hipotizar muitas coisas através do texto do Luciano de Samosata. Então, o que importa para o meu argumento aqui é que o que a gente poderia classificar como o primeiro texto de ficção científica, esse do Luciano de Samosata, na verdade já está inserido em uma tradição de escritura de ficção científica. O que serve para a gente pensar sobre essa nossa obsessão dentro da discussão de arte, sobre quem foi o primeiro a fazer tal coisa, quem foi o inventor de tal coisa, como se isso fosse relevante, né? Tudo bem, o Luciano de Samosata inventou a ficção científica, tá?
E o queco? O que isso disse pra gente? Não sei o quanto isso é relevante no duro, mas tudo bem. E se a gente olhar para a literatura adotando uma perspectiva comparativa e global, então escapando do que é estritamente a tradição europeia ou a brasileira, porque nem a europeia quer dizer europeia mesmo, né? Europeu quer dizer normalmente francês, inglês, um pouco de alemão, um pouco de italiano. O resto da Europa não existe. Né? A Albania e a Macedônia são na Europa. Quantas vezes vocês viram algum escritor albanês ou macedônio sendo discutido nos cursos de literatura europeia? Eu, pelo menos, nunca vi. E um ótimo exemplo disso vem da literatura japonesa. Um texto chamado O Conto do Cortador de Bambu, e agora eu me ferrei, né? Taketori Monogatari. Vamos ver. Taketori Monogatari. Olha, até que eu não me saí tão mal, mas esperem para ver porque vai piorar. Vai piorar. A questão é que esse conto do cortador de bambu é considerado o texto em prosa mais velho a ter sobrevivido da literatura japonesa. O manuscrito mais antigo a conter essa história data de 1592, mas provavelmente a história foi composta em torno do século X da Era Comum. Então ela tem possivelmente os seus bons 1000 anos. E basicamente a história começa com um cortador de bambu velho que se chama Taketori, que encontra um bambu enorme, misterioso e meio brilhante, e quando ele corta esse bambu, ele encontra um bebê dentro, tá? Esse bebê, na verdade, foi enviado da Lua. Ele é uma princesa lunar que foi mandada para a Terra para se proteger. Então, basicamente, a nave alienígena, veja só que legal, é um bambuzão. Por que não, né? Já que tem disco voador, por que não um bambu voador? E a partir desse momento, toda vez que ele corta um bambu, ele encontra uma moeda de ouro dentro. Então existe um elemento fantástico também. E ele fica rico, a menina cresce, vira uma mulher linda. Então, assim, ela é um ser humano, embora ela venha da Lua. E desperta o interesse de vários nobres, inclusive do imperador, que pede ela em casamento, mas ela não pode se casar. E aí, até um determinado momento em que ela revela que ela veio da Lua. Aparentemente, ela sabe isso, mas os outros personagens não. Então, não só existe vida na Lua nesse conto aqui, como eles interagem com os seres humanos numa boa, numa nice. Basicamente no estilo Homens de Preto, assim, Men in Black total. Se duvidar, ela até tem um óculos escuro. E há ainda outros exemplos de ficção científica, ou talvez proto-científica, se a gente quiser, oriundos da literatura árabe. Enquanto que os textos gregos foram escritos no século II da Era Comum e o texto japonês no século X, há duas obras interessantíssimas da tradição em literatura árabe que, na verdade, se localizam no início dessa tradição e que foram escritas no século XII e XIII da Era Comum. A primeira delas é de um filósofo da Andaluzia, que é a Espanha, na verdade, durante a dominação islâmica, né? Que durou 7 séculos, e que se chama Ibn Tufail, e que é um filósofo, mas que produziu também obras literárias em que ele discute filosofia, também era médico e, na verdade, defendia a anatomia e a dissecação de cadáveres. E em uma obra do século XII, que se chama Vivo, o Filho do Acordado ou do Vigilante, e que em árabe se chama, حي بن يقظاني. mas que foi traduzido para o latim em 1600 e pouco como Philosophus Autodidactus, né? Então o filósofo autodidata, e que narra a história de uma criança que cresce em uma ilha do Equador, das Índias, sozinho e fica lá até os 30 anos de idade, aprende a língua dos animais e vira um astrônomo naturalmente, ele observa as estrelas e etc. E aí, conforme ele entende a natureza, ele percebe que tudo isso precisa ter um criador e ele chega à conclusão, portanto, que existe Deus. Então ele deriva várias informações teológicas a partir das observações científicas ou protocientíficas naturais, se a gente quiser, que ele intui observando a natureza da ilha e do cosmos. Essa narrativa foi lida e citada por ninguém menos do que o Spinoza, o filósofo do século XVII, e se hipotiza que ela seja talvez um precursor do Robinson Crusoe. Talvez o Defoe tenha tido contato com essa novela e, de uma certa forma, retrabalhou alguns desses elementos.
No entanto, o que interessa para a nossa discussão aqui sobre ficção científica, na verdade é o trabalho de um outro autor do século XIII que novamente escreve uma resposta a essa obra. Esse autor também é médico, também é filósofo e teólogo e se chama Ibn al-Nafis. E originalmente ele é de Damasco, mas ele é convidado pelo sultão Al-Kamil, no Egito, a ser o diretor-chefe do hospital Al-Naseri, no Egito, que foi inclusive fundado pelo Saladino, Salah ad-Din, o Saladino que venceu as cruzadas e que era muito respeitado no Ocidente, embora sultão, né? E que inclusive aparece na Divina Comédia, por exemplo. Então, o autor dessa obra que a gente está prestes a discutir, o Ibn al-Nafis, é um dos médicos mais renomados do seu tempo e que dirige uma das instituições científicas mais prestigiosas do seu tempo. Ele escreveu diversas obras comentando as obras do Hipócrates, do Galeno e do Avicena. E ele estudou anatomia e praticou autópsias pelo menos 2 ou 3 séculos antes dessa prática ser retomada no Renascimento italiano. Tanto que ele é a primeira pessoa a discutir a circulação do sangue pelo pulmão, ou seja, a oxigenação do sangue no pulmão. Ele descreve isso em um tratado que se chama Comentários de Anatomia, e essa discussão data de antes de 1288, ou seja, 300, quase 400 anos antes do Harvey descobrir a circulação do sangue. O Harvey, médico inglês que estudou na Universidade de Pádua. Qualquer livro de história da medicina que você abrir vai ter um comentário sobre o Harvey. Agora, eu te desafio a encontrar um livro que mencione o Ibn al-Nafis, embora o trabalho dele seja não só um precursor do trabalho do Harvey, como, na verdade, talvez ele mereça o título, se esse título tiver alguma relevância, como eu mencionei anteriormente. O que interessa para a gente aqui é que o Ibn al-Nafis vai escrever uma resposta ao trabalho do Ibn Tufail, que se chama O Livro de Fadil ibn Nakib. E agora eu vou ter que apelar, vou escolher o meu Pokémon preferido. Google, eu escolho você. رسالات فديل بن ناتق. Muito obrigado, Google. O que eu faria sem você? E embora essa obra seja uma resposta e o título seja completamente diferente, talvez por ela estar conectada com o texto anterior, a tradução também é Theologus Autodidactus. Então a gente tem o filósofo autodidata em latim e o teólogo autodidata. E a gente segue a história novamente de uma criança que cresce em uma ilha sozinho. O menino se chama Camille, ele é um Mowgli, né? Ele vive entre as feras e os animais e ele estuda a ilha e também se dedica a compreender a natureza que o cerca. E aí o Ibn al-Nafis aproveita dessa situação para discutir as opiniões religiosas, filosóficas, científicas dele e insere vários elementos de biologia, de geologia, etc. Essa criança eventualmente é resgatada e é trazida à civilização, digamos assim, e o livro, inclusive, incorpora uns elementos de apocalipse. Então, ele tem vários elementos que, se não científicos plenamente, são certamente proto-científicos. E ele é escrito por alguém que tem uma enorme relevância dentro da história da ciência, do seu tempo e da posteridade. E a gente poderia continuar assim infinitamente. Eu vou dar um último exemplo que vem novamente da Europa, agora um alemão, que em 1608 escreve uma novela chamada Somnium, ou seja, O Sonho em latim. Esse texto, como eu disse, foi escrito em 1608, mas só foi publicado em 1634. Escrita por um sujeitinho aí que parece que é meio famoso, um tal de Johannes Kepler, né? Sim, o nosso querido João Kepler, que descobriu e estabeleceu as leis de Kepler, que são melhorias no sistema heliocêntrico do Copérnico, em que o Kepler altera as órbitas circulares para trajetórias elípticas. As leis de Kepler são publicadas entre 1609 e 1619, e elas são uma verdadeira revolução científica, né? O Kepler é uma dessas grandes figuras que contribuiu para o desenvolvimento da revolução científica em si. E cerca de 50 ou 60 anos depois, em 1687, o Isaac Newton vai usar as leis de Kepler para justamente transformar as leis da moção do Kepler em leis da gravitação universal. Então vejam que a gente não está falando de um pangarezinho aí que não sabe de nada, a gente está falando de um peso pesado da ciência europeia. E ele escreveu uma pequena novela, um texto literário, ficcional, em que ele, o próprio Kepler, é o personagem principal que adormece e tem um sonho.
E nesse sonho, novamente, nós seguimos uma criança que também é de uma ilha longínqua, mas dessa vez não é nem na Índia nem no Equador, essa ilha é a Islândia. A criança é filha de uma bruxa que invoca um demônio que leva mãe e filho à Lua, ou melhor, a uma ilha chamada Levania, que é o equivalente da Lua. E aí ele descreve toda a superfície lunar no lado iluminado e no lado escuro da Lua, e descreve como a Terra e os outros planetas pareceriam a partir do ponto de vista lunar. Então, novamente, nós encontramos discussões científicas sérias dentro de um texto que é um texto ficcional, literário, que pretende oferecer pelo menos algum nível de entretenimento e trabalho da arte da palavra, né? O próprio Carl Sagan e o Isaac Asimov consideravam esse texto como, se não o texto fundador, mas um dos textos fundadores da ficção científica. E, na verdade, ele parece ser algo incompleto, entre aspas, porque o demônio continua descrevendo as criaturas que vivem na Lua, especialmente as plantas, e no meio da descrição, de repente, o conto acaba com o Kepler acordando por causa do barulho de uma tempestade, e aí ele percebe que ele estava sonhando, mas que ele está envolvido nos cobertores dele da mesma forma que os personagens estavam na história. Então existe uma relação entre a forma como o pesquisador Johannes Kepler se encontrava naquele momento e os sonhos que ele estava tendo do menino e sua mãe na Lua. Então, sim, eu admito, novamente, eu me perdi no meio do caminho e peguei toda uma outra estrada, mas esse excurso serve para a gente repensar, primeiro, a necessidade de ficar encontrando as pessoas que inventaram tal e tal coisa. Na minha opinião, isso não serve para muita coisa, e vejam, mesmo a primeira vez que a gente acaba encontrando um texto como o do Luciano de Samosata, um texto do século II, ele pode parecer o primeiro texto de ficção científica, ou proto-ficção científica, se a gente quiser, mas ele já é uma resposta, ele já está inserido dentro de uma tradição. E esse certamente é o caso do texto do Al-Nafez, que é uma resposta a um outro texto anterior, etc. Todos esses textos estão imbuídos em discursos sociais que são uma rede e que são interconectados com vários outros conhecimentos de outras áreas, inclusive. Então, contemplar eles de forma isolada, como se eles fossem obras de grandes gênios que viam muito longe, na verdade, a gente acha que a gente está celebrando o trabalho desses autores, mas na verdade, com frequência, o que a gente está fazendo é simplificando e talvez até denegrindo a obra, porque essa simplificação pode ser simplória. E, meus queridos, infelizmente eu terei que cortar esse episódio em duas partes, porque eu ainda tenho que discutir a colonização da Tanzânia, problemas ecológicos do século XIX, a tecnologia dos marcianos, literatura de invasão, e é muita coisa. Esse é a Guerra dos Mundos, dá pano pra manga, hein, meus queridos? Isso que nós nem sequer chegamos nas nossas queridas amigas bactérias, porque dessa vez as epidemias não são o vilão. Na verdade, elas salvam o dia. Então, no próximo episódio, nós continuamos discutindo a Guerra dos Mundos de H.G. Wells. E no episódio seguinte, pela primeira vez, nós vamos ver uma colaboração aqui no Literatura Viral, porque eu convidei a Juliana, do podcast Clássica Sem Classe, para participar e me ajudar a discutir um texto maravilhoso da Zora Neale Hurston, Seus Olhos Viam Deus, Their Eyes Were Watching God, de 1937. O episódio mais recente do podcast da Juliana, Clássica Sem Classe, é sobre a autora e está muito interessante. Ela faz uma análise bem detida e bem aprofundada, tanto da biografia quanto da obra da escritora. Então, hashtag fica a dica, vai lá dar uma olhada. Se quiser ler o romance antes, maravilha, ele é curtinho e é uma pequena pérola da literatura. E, como sempre, se você gosta do Literatura Viral, nos ajude, recomende ele para os amigos, compartilhe no Instagram, no Facebook, porque o oceano é vasto e por mais que a gente tente boiar e dê umas braçadas, o nosso braço é curto. Então, se você puder jogar uma boia, um colete salva-vidas, meus queridos, eles serão muito bem-vindos. E, como sempre, obrigado pela atenção e até a próxima.